Se você assistiu a caminhada do Nicolas Ferreira e não observou nenhum símbolo oculto ali por trás, então infelizmente você só percebeu o óbvio. Se você não percebeu nada na cor branca da camiseta escolhida pelo Nicolas, nos momentos marcantes como por exemplo ele com a mão na Constituição brasileira enquanto chovia e fazia sol, se nada disso te chamou a atenção, não despertou nenhum tipo de alerta de algum símbolo por trás daquilo, então você perdeu a parte mais importante. E não, eu não tô falando de política, eu tô falando de uma emoção muito mais profunda, muito mais primitiva, que é acessada pelas pessoas quando elas veem alguém fazendo o que o Nicolas Ferreira fez na sua caminhada recente pela liberdade. Se você quer entender como funcionam esses símbolos, o que eles despertam na gente, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar como entender vários sinais do seu próprio subconsciente. Tudo isso depois da vinheta. Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar dos símbolos por trás da caminhada do Nicolas Ferreira. Deixando claro, isso aqui não é sobre gostar ou discordar ou não gostar do Nicolas, enfim, é sobre semiótica e sobre como o seu cérebro funciona quando ele vê determinados símbolos. Por que, por exemplo, uma cor específica deixa a gente mais animado, mais alegre, ou uma outra cor específica, como por exemplo a cor vermelha, tende a deixar a gente mais irritado, mais incomodado? Por que sons, como por exemplo da música clássica, em frequências específicas, tendem a deixar as pessoas mais relaxadas e sons mais agitados, como a frequência mais alta, como por exemplo o funk, deixam as pessoas mais animadas, mais agitadas, mais estrupiadas, por assim dizer? Isso tudo tem relações tanto orgânicas no nosso cérebro quanto com o nosso subconsciente. É aquilo que está nos influenciando sem que a gente perceba. E na caminhada do Nicolas Ferreira isso aconteceu a rodo. Tem vários momentos ali, de vários símbolos, que eu não sei se a equipe do Nicolas ou se alguém pensou ou não naquilo, mas isso também não importa. São símbolos que a maioria das pessoas quando vem, principalmente pessoas que não têm nada contra o Nicolas, quando elas veem determinados símbolos daqueles, elas vão ficar ainda mais felizes, vão apoiar ainda mais. E pessoas que odeiam ou que já têm algo contra, quando vem justamente aqueles símbolos, vão ficar ainda mais inflamadas contra o Nicolas. Você sabe de que símbolos que eu tô falando? Vamos ver tudo isso hoje na semiótica. E a primeira pergunta que não quer calar, né? O que significa uma análise da semiótica, dos símbolos especificamente? Na semiótica, nada é apenas aquilo que parece. E isso é importante de dizer, porque muita gente acha que na semiótica é você ver coisa onde não tem. Não é. Semiótica é o estudo de como o significado de algo pode ser percebido ou construído, de como imagens, gestos e objetos geram informações, juntamente com o contexto que aquela imagem, que aquele objeto é passado para a gente. Como, por exemplo, Umberto Eco, um dos maiores estudiosos da semiótica, costumava dizer: um signo pode ser qualquer coisa, desde que esteja no lugar de outra coisa. Ou seja, para o nosso subconsciente não importa tanto como que a coisa está aparecendo, mas sim o que aquela coisa representa para a gente. Então você imagina uma pessoa de esquerda, se ela vê alguém hoje com uma camiseta verde, com a bandeira do Brasil nas costas, uma pessoa de esquerda que está ativa nas redes sociais geralmente vai olhar para isso e vai ignorar o fato de ser a bandeira do Brasil, mas vai olhar e ficar meio incomodada, porque vai achar que trata-se de um bolsominion. Agora, se for uma pessoa de direita, engajada ativamente nas redes sociais, ao ver uma outra pessoa de verde com a bandeira do Brasil enrolada nas costas, vai achar que aquela pessoa é bacana, que ela é uma apoiadora, enfim, isso demonstra a base da semiótica. Não é o que a coisa é, mas sim o que ela me representa. E claro que o contexto é muito importante para você fazer uma análise de semiótica também. Mas sabe qual é o principal detalhe? É que o cérebro humano não espera a razão para interpretar. Na vasta maioria das vezes, essa interpretação do subconsciente acaba reagindo primeiro, de forma emocional, automática e arquetípica. A razão vem depois. Por isso que quando alguém olha, por exemplo, para a imagem do Nicolas, uma pessoa de esquerda vai olhar para aquilo e de imediato ela vai falar: que vergonha alheia, cara, nossa, era para estar trabalhando, tá fazendo essa pataquada, por conta de um grande contexto que já tem por trás. E uma pessoa de direita, quando vê aquela imagem, antes de tentar entender o que está acontecendo, já vai olhar e falar: olha, esse menino lutando pelo Brasil, que Deus abençoe ele, que Deus o proteja. Porque, novamente, a primeira reação é emocional e só depois que a gente vai racionalizar em cima daquilo. Portanto, os símbolos que eu vou falar aqui agora são mais voltados para quem já tem apoio ao Nicolas Ferreira, tá certo? Para quem já gosta do Nicolas. Vamos começar pelo mais básico de tudo: o corpo. Caminhar longas distâncias a pé, sob o sol, demonstrando desgaste físico, cansaço, dor física visível. Isso ativa uma emoção muito primitiva no cérebro humano, que é a emoção de sacrifício. E o que significa o arquétipo do sacrifício? Desde muito antes de existir política, o sofrimento físico já comunicava algo muito claro. Se alguém está sofrendo porque tem um ideal, tem um objetivo, tem um fim com aquele sofrimento, quer chegar em algum lugar, isso demonstra que a pessoa é séria, que ela está obstinada, que ela está pagando um preço
se sacrificando para obter algo melhor. O cérebro primitivo, quando vê, por exemplo, o Nicolas Ferreira com imagem de dor, de cansaço, de fadiga, vai enxergar que ali existe um esforço legítimo, um sacrifício por um bem maior. Um dos maiores estudiosos disso, Joseph Campbell, ao estudar mitos e narrativas humanas, mostrou que praticamente toda a jornada simbólica passa por um ponto de dor, perda e sacrifício. E imagens como essa que você está vendo aqui fazem o nosso cérebro acessar justamente esse sentimento. Se o cara está se sacrificando, se ele está fazendo tudo isso, se machucando, tudo isso, tendo esse desgaste físico, quer dizer que ele está numa jornada e ele vai chegar num lugar melhor, ele vai conseguir algo melhor para o Brasil. Isso é o que as pessoas vão enxergar. Não significa que é verdade e nem que é mentira. Você percebeu algum dos sinais que eu falei aqui? Qual deles chamou mais a sua atenção? Foi a camiseta branca, a escrita em batom, a bandeira, a imagem religiosa ali? Fala aqui nos comentários o que você percebeu na caminhada do Nicolas Ferreira. E se você não percebeu nada, ou além disso, se você tem dificuldade em conversar com pessoas, não percebe as intenções ocultas delas, já se frustrou com um amigo falso, ou fica nervoso sempre que tem que falar com os outros, provavelmente sua comunicação está muito problemática e você não deve ter muito autocontrole do seu nervosismo. Como resolver isso? Semana que vem, no nosso evento, a Fórmula da Confiança, em 3 aulas ao vivo, eu vou te ensinar como se comunicar, como ler o ambiente e as pessoas ao seu redor, para você ter muito mais confiança e se controlar na presença dos outros. O preço de inscrição é bem simbólico mesmo, só para não falar que é de graça, mas as vagas estão acabando, portanto clica no link aqui na descrição desse vídeo para finalizar a sua inscrição. Continuando aqui, o segundo ponto que a gente tem que analisar é o rosto e o olhar do Nicolas Ferreira. Muita gente comentou sobre os olhos das pessoas que estavam ali na caminhada, e principalmente do Nicolas, sobre como demonstrava uma expressão contida, uma felicidade no olhar, um sentimento de obstinação, de foco, aquele olhar sério, né, sem deboche, sem risadinha. As imagens que foram divulgadas pela mídia geralmente são essas, né? O Nicolas com um olhar sério, forte, fechado, etc. O que isso significa na prática? O olhar fixo geralmente significa o oposto da dispersão visual. Se uma pessoa está olhando muito em volta, ou está sempre com um sorrisinho no rosto, ela está hesitante ou não está muito focada. A pessoa que está focada e demonstra um olhar fixo, na semiótica significa obstinação. Tudo isso é lido pelo cérebro como tensão emocional, peso psicológico, sensação de injustiça, como se as pessoas caminhando junto com o Nicolas, todas com o olhar obstinado, com sofrimento, o Nicolas com o olhar obstinado, sempre olhando para frente, comunicassem a ideia de que, olha, a gente está sofrendo, está difícil, mas o nosso foco está lá no horizonte, está lá na linha de chegada, está lá no final. Novamente, essa é a sensação que é passada e principalmente percebida por quem já tem apreço pelo Nicolas. Não significa que isso é o que ele quis transmitir, tá certo? Estamos falando de semiótica aqui. E os objetos que o Nicolas usou? A camiseta dele de cor branca. Bom, o branco simbolicamente comunica a pureza, a inocência. É como se dissesse: não tenho nada a esconder. Pode ver, qualquer famoso, geralmente depois que faz alguma besteira aqui na internet e aparece no dia seguinte para pedir desculpas, tá usando uma camiseta de que cor? Branca, com um fundo claro ou um fundo branco, vindo aqui com a cara lavada para pedir desculpas, eu errei, etc, etc. Então o branco traz esse sentimento de pureza, de inocência, de algo que não foi corrompido ainda. No caso do Nicolas, o fato dele estar de branco também pode acessar pra gente a informação de não estar uniformizado, ou seja, não tenho partido nenhum. Eu não vim com a camiseta do meu partido, eu não vim com a camiseta do Brasil, vermelha, azul, não, eu vim branco. Não tenho partido nenhum, não tô representando nenhum partido, tô representando eu, o povo. Tá certo? Tô por minha conta mesmo. A camiseta branca pode comunicar tudo isso que eu falei. Então temos a escrita Acorda Brasil, escrito à mão, na camiseta, em cor vermelha. Acredito que tenha sido escrito com batom, que foi uma referência àquela mulher, se eu não me engano o nome dela era Débora, e foi presa, enfim, teve todo o contexto de escrever com batom também, na estátua, vocês conhecem o contexto. Então, além de fazer uma menção direta a Débora, o que significa você escrever algo à mão? A escrita manual demonstra irregularidade. Não é lida como se fosse um slogan impresso na camiseta, é lida como se fosse um sentimento de urgência. Precisei escrever nas pressas aqui, com as minhas próprias mãos. É uma urgência, algo que tem que ser feito agora, de última hora. E o fato da cor estar em vermelho, né? Vermelho, Acorda Brasil, escrito às pressas. Olha, temos que acordar agora, é urgente. E a cor vermelha, o que significa a cor vermelha? O vermelho na semiótica é associado ao alerta, ao perigo, ao sangue, à emergência. O cérebro humano não lê aquilo como se fosse uma frase, lê aquilo como se fosse um grito, né? O vermelho jorrando na sua cara ali, alerta, atenção, perigo. E quando eu escrevo Acorda Brasil em vermelho por cima da camisa branca, é como em semiótica se eu dissesse: olha, aquilo que é branco, aquilo que é puro, está sendo sangrado, rasgado pela cor vermelha. Olha, o branco está sofrendo. E aí a mensagem Acorda Brasil
entra nitidamente nesse sentimento. Se o Brasil não acordar, aquilo que é branco, aquilo que é puro, né, em semiótica, vai continuar sangrando e vai continuar sofrendo. Essa é uma possível interpretação em semiótica. Agora tem a bandeira. Perceba que o Nicolas está usando a bandeira de lado e não como uma capa e nem na frente do corpo, como se fosse um uniforme ou o Capitão América. O fato de usar ela amarrada de lado, toda caindo, toda torta, veja bem, o que pode significar isso? É a bandeira do Brasil, do nosso país. Ela não está erguida como se fosse uma capa, ela está torta, amarrada na lateral do corpo, toda estrupiada. Visualmente isso comunica peso, comunica fardo, comunica um país torto, uma nação em sofrimento. Não é como se fosse um triunfo estar segurando a bandeira, é como se fosse uma carga. Olha a dificuldade, olha como está torto, isso aqui está amarrado para não cair. Pendurado o Brasil, está todo torto. A bandeira torta amarrada ali no Nicolas pode trazer sim esse significado em semiótica. E por fim nós temos a imagem marcante do Nicolas Ferreira com o livro da Constituição Brasileira na mão. E é muito interessante essa cena porque tá o Nicolas segurando junto com as pessoas que caminham junto dele. Então tá o Nicolas e o povo juntos com a mão no livro da Constituição. O que isso significa? Isso em semiótica é um significado muito forte. Um livro não é só um livro. Quando alguém carrega um texto junto com o corpo, o cérebro lê aquilo como uma autoridade moral. Então o Nicolas Ferreira carregando a Constituição junto dele é como se dissesse: a lei está comigo, a legitimidade está aqui. Nós que estamos marchando juntos, eu e o povo, estamos com a lei. E isso cria até o sentimento de injustiça, porque se eles estão com a lei, o Nicolas e o povo, caminhando em direção a Brasília, que é onde deveria estar a lei de fato, isso traz a narrativa de nós contra eles. Nós, o povo, estamos sendo oprimidos, mas é nós que temos a lei realmente conosco. E Brasília não tem a lei, tem o poder, tem a autoridade, tem o autoritarismo, tem o sistema no controle, mas não tem a lei. Então aquilo não é justiça, é poder. A justiça está aqui com o povo, tanto que nós estamos caminhando juntos com a Constituição na mão, contra Brasília, contra eles que são os poderosos. Tudo isso em semiótica, pessoal, é importante que você entenda, tá? O Nicolas e a equipe do Nicolas podem não ter pensado em nada disso que eu tô falando. Como eu disse, são símbolos muito comuns que ocorrem e são percebidos geralmente dessa forma pelo cérebro, mas não necessariamente essa é a única interpretação e, lógico, não necessariamente significa que toda a equipe de marketing do Nicolas pensou nisso, em fazer dessa forma. Obviamente, não estou afirmando isso. Um outro ponto que as pessoas têm apontado seria uma questão de religiosidade, ou seja, pessoas estão dizendo que o Nicolas estaria se valendo da imagem religiosa para tentar criar um paralelo com Jesus Cristo, que também teve toda a via sacra, caminhando aos trampos e barrancos, com uma multidão atrás dele, com as roupas em frangalhos, as túnicas tortas. E aqui é importante tratar com muito cuidado. Eu não estou dizendo e nem comparando Nicolas a Jesus, não é isso. Mas é bom lembrar que existem certos arquétipos que o cérebro reconhece, principalmente o nosso cérebro ocidental. A via sacra, independentemente da crença religiosa de cada um, é um dos arquétipos de sofrimento público mais conhecidos da cultura ocidental. Caminhada, corpo cansado, exposição pública, silêncio, testemunhas. Quando elementos assim aparecem juntos, o inconsciente pode sim fazer essas associações. Inclusive, isso é o que o Carl Jung costumava chamar de inconsciente coletivo. É aquele conjunto de imagens que geralmente está muito presente na mente da maioria das pessoas e quando elas veem aquele conjunto de imagens, né, ou aquelas imagens juntas, ativam um sentimento coletivo. Então sim, pode ser que haja um paralelo da via sacra. Agora, será que o Nicolas quis fazer isso de propósito para, sei lá, influenciar as pessoas? Ou será que por ele ser cristão, ele fez isso de maneira natural? Não sei, deixo para você que está vendo esse vídeo comentar e falar o que você acha, qual é a sua opinião sobre esse caso. O fato aqui é, o conteúdo desse vídeo não é sobre política e vai muito além do próprio Nicolas Ferreira e da própria caminhada dele. Esse vídeo é sobre como símbolos moldam a nossa percepção, muitas vezes sem a gente perceber. E o problema é que quando você não percebe esses símbolos, ou não percebe que eles podem te influenciar da forma que eu te falei aqui, você acha que está escolhendo tudo racionalmente, mas na verdade está apenas reagindo emocionalmente. Às vezes o corpo de uma pessoa, as cores que ela coloca na roupa, a bandeira, qualquer coisa pode ser um meio para comunicar muito mais do que apenas aquilo que ela está querendo dizer. E aqui deixando claro, não importa se você discorda ou não gosta do Nicolas Ferreira, ou se você é apoiador, se você gosta dele, meu foco aqui não é isso. O que importa é você se atentar a esses sinais, conseguir perceber isso, porque ficar atento a esse tipo de sinal pode te deixar muito menos influenciável, muito menos manipulável. Símbolos falam, o corpo grita e o inconsciente escuta primeiro, na maioria das vezes. Portanto, se você fica perdido, não sabe quais são
são esses símbolos, tem confusão social ou não sabe como lidar com pessoas, você precisa mudar isso agora. E no nosso evento, a Fórmula da Confiança, eu vou te ensinar em 3 aulas ao vivo como analisar as pessoas, como ler o ambiente ao seu redor e interpretar corretamente os sinais que muitas pessoas não observam. Clica no link desse vídeo para finalizar a sua inscrição e participar dessas 3 aulas comigo, para melhorar a sua comunicação e se sentir uma pessoa mais confiante com o mundo ao seu redor. Agora eu quero saber qual é a sua análise sobre o Nicolas Ferreira, como que você enxerga todo esse ato, a caminhada em si. Coloque aqui nos comentários. Não deixe de curtir e se inscrever também aqui no canal. E se você quer mais análises como essa chegando até você, comente a palavra símbolo aqui embaixo, tá certo? Grande abraço, te vejo por aí. Valeu!